profissionais da elétrica. Meu nome é Almir e sou do portal MJ Solar. Estive ontem, no dia 14/4, na FEICON 2023 aqui em São Paulo, com o Nelson da fabricante SIL Fios e Cabos. E ele nos explicou por que nós devemos nos preocupar em trabalhar com fios e condutores elétricos que atendam todas as normas da NBR. Vamos lá. Um teste comparativo de um produto normatizado, que são os cabos da SIL, um cabo 2,5 mm² da SIL. Com esses dois cabos, ele é um desbitolado, eu comprei como 2,5 mm², mas quando a gente decapa, a gente vê que ele tem menos metal, menos cobre do que deveria. E esse outro tem um agravante. Além de ter menos metal, quando a gente raspa ele, a gente observa, se eu pegar uma outra amostra, a gente observa que ele muda de cor. Por quê? Porque ele não é cobre, ele é de alumínio cobreado. Ó, de um lado ele tá douradinho, cor do cobre. Do outro lado que eu raspei, ele ficou prateado, porque ele é alumínio cobreado. E tem um problema, o alumínio ele conduz menos energia que o cobrado no mesmo tamanho físico, sem levar em consideração algo que a gente já falou agora, que é a corrosão galvânica, porque o cobre é incompatível com alumínio. Então, vamos começar pela amostra do cabo desbitolado de 2,5 mm², que a gente vai comparar com o 2,5 mm² da SIL. O cabo 2,5 mm², ele tem a máxima de corrente entre 21 e 26 amperes, dependendo do método de instalação. Se ele for instalado em eletroduto embutido em alvenaria, a capacidade máxima é 24 amperes. Não, depende do método de instalação. O 2,5 trabalha entre 21 e 26. Cada método de instalação tem uma capacidade. Quanto maior a troca de calor com o ambiente, maior a capacidade. Então, o cabo embutido em eletroduto, olhando a norma NBR 5410, que fornece as tabelas, é 24 amperes, capacidade máxima. E aqui, como é um teste de sobrecarga, a corrente muito maior, que é legal em apenas 1 minuto. Aqui nós estamos agora com 89 amperes circulando pelos dois. Como ele começa a aquecer, ele começa a cair, ó, já está em 84 amperes, 83 amperes, 83, 82 amperes. Se a corrente elétrica que está passando pelos dois é a mesma, e os dois são comercializados como 2,5 mm², eles deveriam esquentar da mesma forma. Mas não é isso que acontece, porque esse cabo é desbitolado. Então nós temos aqui uma câmera termográfica e lá estão os valores do aquecimento. O cabo da SIL, em sobrecarga muito forte, ele está em 65 graus. E esse cabo desbitolado já está em 139 graus. O PVC dele chega até a derreter. Enquanto que o cabo da SIL, ele está quente, mas não está tanto. Qual é o problema do aquecimento dentro do eletroduto? Esse aquecimento é aquecimento por efeito Joule. Todo aquecimento por efeito Joule a gente paga na conta de energia. O chuveiro elétrico, ele aquece por efeito Joule. A gente quer que ele aqueça? Sim, porque ele aquecendo, ele aquece a água. E a gente paga na conta de luz por isso. O cabo desbitolado, esquentando dentro do eletroduto, a gente quer que ele aqueça? Não, mas ele aquece e a gente paga na conta de energia. A gente está usando esse aquecimento? Não, por isso que a gente chama de perda elétrica. E um agravante, como esse cabo ele vai ficar esquentando dentro do eletroduto, e geralmente o isolante também não é de boa qualidade, ele acaba ressecando em poucos anos. Um cabo da SIL instalado corretamente dentro do eletroduto, daqui a 30 anos ele vai estar perfeito. 30 anos ele vai estar perfeito. Um cabo fora de norma, em 4, 5, 6 anos ele vai estar ressecado.
qual é o problema? Se ele resseca, ele começa a gerar fuga de corrente à terra. O DR, que é o dispositivo diferencial residual que detecta choque elétrico, se ele estiver ligado nesse circuito, ele vai começar a desarmar. Por quê? Porque o choque elétrico é uma fuga à terra. Esse cabo vai ressecar e vai gerar fuga à terra. Aí o DR desarma. E a pessoa acha, o problema é o DR. Aí já vem mais uma perda, porque a pessoa vai trocar o DR, achando que é o DR e não é a instalação de baixa qualidade. Agora, eu vou trocar essa amostra, que é de cobre, mas é desbitolado. Eu vou colocar um cabo que também é desbitolado, mas é pior que aquele, que ele é de alumínio cobreado. Não é permitido o uso de alumínio cobreado em instalação elétrica de baixa tensão. Só que esse fabricante ele está enganando o consumidor. Ele coloca alumínio cobreado, por quê? Porque o alumínio é muito mais barato que o cobre. Então, em vez de mandar alumínio, ele põe só a cor do alumínio, mas quando você... Ou melhor, como o alumínio é bem mais barato, ele põe a cor do cobre, mas quando você raspa, você vê que não é cobre, é alumínio. Então, vamos ligar em série com o cabo da Sil, para ele também como 2,5. E a gente vai comparar com o 2,5 da Sil. Na mesma corrente elétrica, os dois deveriam esquentar da mesma forma. Agora a gente está com uma corrente de 65 amperes. Ele começa a esquentar, começa a cair esse valor, já está em 54, 64, 63, 61. E vai esquentando até que ele estabiliza um pouco, 60 amperes. Como eles estão em sobrecarga, corrente muito maior que é prevista para ele, eles estão esquentando. O cabo da Sil está em 42 graus. E o cabo desbitolado de alumínio cobreado, olha como ele esquenta, olha a diferença de temperatura. Numa instalação real, esse aquecimento é perigoso. Pode gerar um princípio de incêndio, vai gerar curto-circuito em algum momento. Nesse teste comparativo, ele derreteu o material isolante. E o cabo da Sil está a 47 graus, ele não se altera. Numa instalação real, esse aquecimento, ó, já está a 180 graus, é que agora desarmou aqui. Então ele vai voltar a esquentar. O cabo desbitolado de alumínio cobreado é um perigo para o país. Por quê? Ele conduz muito menos energia do que a nossa necessidade. Aí ele vai esquentar muito dentro do eletroduto. Por isso que ultimamente está tendo tanto princípio de incêndio por causas elétricas. Porque se usa cabo desbitolado de cobre, mas tem o cabo desbitolado de alumínio cobreado, que é pior ainda. Por isso que se encontra produto tão barato no mercado comparado às marcas de qualidade. Alguém tem alguma dúvida?